casas. Mais uma semana, né? Mais uma semana, graças a Deus. E graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez e orando, né? Para que isso não se acabe, né? A gente não perca essa oportunidade. Graças a Deus por tudo. E nós vamos orar neste momento para iniciarmos a nossa aula. E mesmo sentados, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, pela liberdade que o Senhor nos dá para cultuar o Teu Filho Jesus, para aprender da Tua palavra, para termos comunhão, para fazer a Tua vontade, meu Pai. Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor esteja abençoando a nossa aula, que nós possamos aprender e aplicar em nossas vidas os ensinamentos bíblicos, ó Deus, trazidos aqui nesta manhã. Pai bendito, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando sobre soterologia. Quem lembra aqui o que é soterologia? Acho que quase todo mundo, né? O que é soterologia? O que é soterologia? Doutrina da salvação, lembra? Soteropolitano, quem que é soteropolitano? Quem nasce em Salvador. Soterologia, doutrina da salvação, tá? Então a gente viu o que é salvação. Semana passada nós estudamos sobre, semana retrasada, né? A primeira aula nós vimos o que é definição de salvação. E aí depois nós precisamos entrar no autor da salvação. Quem é o autor da salvação? Quem é o autor da salvação, gente? Jesus. Não precisa ter medo não, pode falar. Jesus é o autor da salvação. Nós falamos sobre o autor da salvação, sobre Jesus. Vimos que Deus, ele providenciou a salvação, porque o homem caiu e Deus providenciou. A salvação, ela é única e exclusivamente obra de Deus. Não é obra do homem, mas sim a obra é de Deus. E aí, a aplicação da salvação nós estudamos também, nós falamos sobre a vocação, sobre o chamado, nós estudamos sobre eleição, predestinação, nós estudamos sobre isso. E hoje, e semana passada também, né, o processo de salvação. E hoje nós vamos ver o processo da salvação. Qual é o processo? Como que acontece a salvação do indivíduo, tá bom? Então, vamos lá. Conversão. O que é uma conversão? O que é uma conversão? Vamos lá. Vamos pensar juntos. Mudança, né? Mas mudança para a direita, para a esquerda, que mudança é essa? A conversão para a direita, para a esquerda? A conversão é uma mudança total. Você está indo para lá, a conversão você volta, né? Então é um caminho, é uma rotatória toda, né? Então, convergir para Deus. Então, o resumo disso, a questão da palavra conversão para a questão da salvação é convergir. O homem está perdido, lembra daquela ideia, daquela história, daquela ilustração que eu usei do muro, no final do caminho? Você está indo pela pista, no final tem um muro. E é inevitável você bater no muro. Mas quando você converte para Cristo, você tem um caminho livre. É um caminho livre eterno, tá bom? Então, e qual a ordem lógica para a salvação? Não existe, né? Não existe, é claro, uma ordem lógica. Mas a conversão, justificação, regeneração, união com Cristo, a adoção, tudo isso faz parte, tudo isso acontece no mesmo instante. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, isso acontece tudo junto.
Não existe uma busca por uma segunda bênção. Não, porque acontece tudo junto. Você é aceito, você recebe Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Tá bom? Nós vamos ver alguns textos aí. As Escrituras, elas apelam ao homem para que volte-se para Deus. O homem tem que voltar para Deus. Gente, se você ainda não baixou, tem o material, já está na nuvem aí, está disponível, os slides e também o material da aula, está todo lá, tá bom? Então, tem mais informações no material aqui, é somente um resumo, um apanhado, um resumo geral, mas no material você vai ter mais detalhes sobre os assuntos que nós estamos tratando aqui na aula, tá bom? Então, vamos ler Provérbios 1:23. Provérbios 1:23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Quem pode ler para mim? Alto, Isaías 31:6. A gente tinha que fazer um esquema aqui. Gostaria de um voluntário para ler texto. Isso. 31:6. Eu preciso de um voluntário para ler os textos aqui. Vamos ver quem é voluntário. Um de cada vez, tá, gente? Pra gente não ter problema aqui. Pode ser, pastor Alexandre. Então, o pastor Alexandre nos ajuda aqui. Se quiser pegar o microfone na mão também, para facilitar. Porque aqui fizeram para o Satiro. Essa altura aqui é para o irmão Satiro, pastor Satiro. Então, Isaías 59:20. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Então existe essa apelação para que o homem se volte para Deus. Vamos ler só mais um, Atos 3:19. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse está mais claro para a gente, né? É um contexto mais fácil para entendermos, né? Sobre arrependimento, sobre converter, voltar ao Senhor, voltar para Deus. Então, o que é conversão? Ó, tem uma cola lá em cima. O que é conversão? Isso. Então vamos lá em uma só voz. O que é conversão? Isso, eu quero que isso fique gravado na mente de vocês, tá bom? Que conversão é voltar-se para Deus. Vamos lá, para o próximo. Exemplos de homens que pediram arrependimento e fé ao Senhor. Porque é necessário ter arrependimento e ter fé. A gente viu agora em Atos que arrependei-vos e convertei-vos. Então, para arrepender e se converter tem que ter fé também no Senhor. Salmos 85:4. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua ira de sobre nós. Então nós precisamos ter fé e voltar ao Senhor. Vamos agora para Lamentações 5:21.
Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Ou seja, é necessário estar em Deus para ter a novidade, para ter coisas boas, né? Para ter uma vida tranquila, uma vida sadia, vamos dizer assim. O arrependimento e fé leva à justificação, e a justificação conduz à vida. Vamos voltar naquele outro, né? Deus dá o verdadeiro arrependimento e fé. Atos 11, 18. E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E 5:31, Atos 5:31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Está vendo que quem dá o arrependimento, quem dá a fé, é Deus. É Deus. Então, o arrependimento e a fé levam à justificação, e a justificação conduz à vida, e não o reverso. Então, Romanos 5, 17 e 18. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém? O que é justificação? A gente fala, né, de santificação, salvação, justificação. O que é justificação? Tornar-se justo. Nós somos justos em nós mesmos? A minha justiça é diferente da justiça do irmão Moisés, que é diferente do irmão Luciano, que é diferente do pastor Satiro e assim por diante. Mas Jesus nos tornou justos, né? Nos tornou justiça diante daquela aplicação da pena do pecado. Que Adão, lá no início, que o homem pecou e perdeu a ligação com Deus. Então, por isso é importante nós entendermos sobre a salvação, para poder explicarmos que alguém precisa de salvação. Eu estava pensando no caminho para cá, e porque as coisas vão acontecendo, as gerações vão passando, vão surgindo, e cada dia mais fica mais difícil de falar sobre salvação. Eu chego até a dizer que eu não sei se Spurgeon, por exemplo, teria o mesmo sucesso de ganhar almas para Jesus nos dias de hoje. Porque por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Eu cresci já criança na igreja, então eu acompanhei várias etapas da igreja, e eu via igrejas fervorosas numa década, apáticas em outra, aonde as pessoas são frias agora. Tem muita gente fria. Eu não estou sendo específico, eu estou generalizando, tá? Mas existe muita apatia, as pessoas estão frias, cada um por si. Cada um por si. Aí eu pensei sobre a salvação. Como levar o plano de salvação para as pessoas hoje? Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão autossuficientes. Essa que é a verdade. Então, assim, principalmente onde tem mais dinheiro. Porque a pessoa fala, não, eu estou tranquilo, minha vida está bem,
ela não se preocupa com a alma dela. O que vai acontecer? Nós temos que ser honestos, isso tem acontecido. Então, somente o Espírito Santo de Deus para fazer a ação na vida daquela pessoa. E muitas vezes o Espírito Santo ele usa situações de tragédia para fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de um Salvador, que ela não é ninguém. Mas, gente, é muito difícil. Então, por isso que nós temos que orar, como foi aqui dito no começo, aqui o irmão Roberto falou sobre a oração, leu aí o texto, e falou sobre a oração, que a igreja orava por Pedro. A igreja deve orar por salvação das pessoas. A igreja precisa estar unida em oração, né? Para que as pessoas tenham arrependimento e fé. Como uma pessoa vai se arrepender de algo que ela não acha que é errado? Entende? Então, nós precisamos ser criativos para que nós possamos levar o Evangelho às pessoas. Não preciso ir muito longe. Né? Não preciso ir muito longe. Há 10 anos atrás, nós fazíamos trabalhos nas casas. Era tão gostoso. Era tão gostoso. Era 4, 5 pessoas por mês se convertendo. Era muito bom. Hoje já é difícil você ter um trabalho nas casas das pessoas e isso acontecer. Então, a dificuldade está aí, mas é um desafio. Então, tem muita gente que não cria raiz, né? A semente é lançada e aí não cria raiz, não permanece, não avança. O que está acontecendo? Muitas vezes nós, como crentes, estamos parados no tempo, querendo que as coisas aconteçam como antes. Mas não, nós temos que viver o novo e andar e entender e buscar de Deus a direção para levarmos o Evangelho às pessoas. Então, santificação, ou melhor, justificação, é tornar-se justo. Jesus nos tornou justo perante Deus de acordo com o seu sacrifício, porque nós recebemos Ele como Senhor e Salvador. Então, a santificação agora. O que é santificação? Santificação. A palavra santificação, literalmente, é separação para Deus. Tá? Nós temos que ser separados para Deus. Um Deus santo exige que nós sejamos separados, tenha um povo santo. A separação para Deus pressupõe separação da impureza. Impureza de todas as formas que nós pudermos imaginar. Então, a palavra santificação é encontrada 10 vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem a palavra santificação. Eu achei só em uma versão, mas ela não está no original lá, porque você não encontra a palavra original. Ali ela foi encaixada só para dar um sentido no texto, tá? No Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento nós encontramos nesses 10 versículos. Vamos ler alguns? Vamos lá para 1 Tessalonicenses. Nós temos 3 textos em Tessalonicenses. Então, 1 Tessalonicenses 4:3, depois 4:7 e o 4:4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, notam-se sobre a questão da santificação. A santificação, ela é uma exigência de um Deus santo. E nós fugimos, né? Nós, como seres humanos, nós acabamos fugindo disso.
Muitas vezes nós identificamos essa fuga desenfreada da santificação quando nós estamos em pecado. Sabe a criança, quando faz algo errado? O pai reconhece, não sabe que a criança está fazendo alguma coisa errada? Quem é pai aqui sabe, né? Então, eu já sei quando a Marcela faz alguma coisa errada, porque ela vem toda saltitante, toda empolgante para o meu lado, e fala, alguma coisa tem. Então aí eu já descubro o que ela fez, o que ela aprontou. Então ela sabe que ela fez errado, então ela se esconde. Eu vou falar alguma coisa aqui, é segredo, tá? Segredo. Só a internet, só o mundo todo vai saber agora, mas tudo bem. Teve um dia que a Marcela acabou dormindo no sofá e ela não foi no banheiro antes de dormir. Então você já sabe o desfecho, né, pais? Quando uma criança não vai no banheiro antes de dormir. De manhã, ela já estava acordada cedo, trocada, correndo na nossa cama para nos acordar. E eu falei, Marcela, que roupa é essa aí? Não, eu dormi com ela. Não dormiu com ela, não. A criança quer fugir, né? Aí a Michelle já falou, você fez xixi na cama. Não fiz não, só foi um pouquinho. Só que aí eu fui lá, e ela já tinha coberto o sofá com os cobertores, né, para dar uma camuflada. Então ela tinha molhado o sofá. E ela já tinha ido no quarto, trocado de roupa e colocado embaixo da cama a outra. Da onde vem isso? Alguém ensinou isso para ela? A gente não ensina essas coisas para a criança. Porque isso é um instinto. E com Deus é a mesma coisa. Nós nos escondemos, muitas vezes nos escondemos na religião, nos escondemos nas contribuições ou numa oferta de alguma coisa para desencargo de consciência. Mas Deus, Ele pede que nós nos santifiquemos. Então nós temos que deixar de fazer essas coisas e buscar a santificação em Cristo. Amém? Daqui a pouco eu começo a pregar, em vez de dar aula, né? Então nós devemos buscar a santificação em Cristo, amém? Buscar a santificação em Cristo. Então, é Cristo que nos justifica, nos santifica, nos purifica e nos salva. Nós estudamos sobre isso aí. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, a santificação é um ato contínuo. Contínuo. Nós precisamos viver continuamente separados para Deus. Vamos só mais um? Romanos 6:19 e 6:22. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então nós temos que ter o nosso fruto, o nosso corpo, para Deus, santificado, separado, porque nós sabemos, o nosso futuro é a vida eterna. Amém? Santificação, então, ela se refere à vida pessoal, quanto às coisas inanimadas também. Então, Deus mandou o seu povo ser separado.
Lê 1 Pedro 1,16, pastor, por favor. 1 Pedro 1,16. Deus mandou que o seu povo seja separado, ou seja para Ele. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E esse texto é de Levítico 11:44, tá? E Ezequiel ordenou aos levitas que purificassem a casa do Senhor, tirando a imundícia daquele santuário. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas 29:5 e o 15 ao 19. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Verso 15. E ajuntaram a seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acás no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Amém? Então aqui Ezequias ele falou para limpar o templo, né? E hoje? Como que é o templo? O templo do Senhor são as nossas vidas. Amém? Então, olhem que interessante a aplicação que nós podemos fazer aqui, né? Que nós devemos limpar o templo do Senhor, tirando toda a imundícia. Imundícia do pensamento, do coração, das atitudes, da ganância, de tudo. E também viu que Ezequias primeiro fala para os levitas se purificarem. Então existe essa santificação que Deus manda e aplica em sua palavra. Então, no momento em que o homem crê em Cristo, ele é santificado, é separado. Isto é a santificação posicional, ou seja, é o ato inicial da santificação. Quando que começa a santificação, a separação? No ato que a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador. Tá bom? Colossenses 1:2. Não, vai Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Os santos, os santificados. E existe também, gente, além da santificação posicional, nós temos um processo de salvação, que é a santificação, não salvação, a santificação, que é a santificação contínua. O homem deve, após o momento de crer em Cristo, despojar-se e revestir-se, sendo um processo. A santificação contínua por toda a vida. Colossenses 3:8-12. Então, devemos nos despojar e nos revestir de Deus. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência,
das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, o velho homem tem que ser velho, ficou para trás. Nós devemos viver em novidade de vida, nos revestir das coisas de Deus. E existe também uma outra santificação, que é a santificação no futuro, que ela é completa e final. Qual é essa santificação completa e final? Ela aguarda o aparecimento de Cristo. Ou seja, ou o arrebatamento da igreja, ou a nossa morte. E vamos nos encontrar com Cristo. Então, fomos livrados da culpa e castigo do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos no final até da presença do pecado. Amém? Seremos salvos da presença do pecado. Nossa salvação da presença do pecado terá lugar quando virmos o Senhor, ou na morte, ou quando Ele voltar, ou seja, no arrebatamento da igreja. Hebreus 12, 23. A universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora, aproveita que está em Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Amém. Essa é a santificação final. O corpo do crente será então glorificado e se tornará o instrumento perfeito de obediência a Deus. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Romanos 8, 23 e 24. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Então a nossa fé nos faz mover a nossa santificação contínua. Então, semana que vem, nós vamos finalizar com um resumo e também com a apresentação do plano da salvação. Esse plano da salvação é um material que ele é simples, ele é compacto e que faz efeito. E que já foi utilizado várias vezes e ele é simples para apresentar para a pessoa sobre a questão da salvação, da necessidade. É o plano de salvação de Cristo, de Deus, né, para a salvação do ser humano. Então,
Alguma dúvida, gente? Eu acho que, não sei se deu para ser claro sobre a justificação, sobre a santificação, sobre a salvação. Tá tudo certo? O auto-perdão é algo muito interessante de discorrer sobre isso, porque as pessoas até aquele que pouco ama, pouco se perdoa. Aquele que muito ama, muito se perdoa. Mas a gente sabe que a salvação, o perdão é totalmente de Deus. Mas eu gostaria de uma explanação rápida a respeito disso, sobre o auto-perdão. Sobre o auto-perdão, o auto-se perdoar, né? A gente está numa fase da história do egocentrismo desenfreado. As músicas são egocêntricas, as vidas são egocêntricas. Lembra do começo que eu falei aqui da aula, falando que as pessoas estão individualizadas? E aí, o que acontece? Quem é que dá o perdão? Deus. Então, para quem eu tenho que pedir perdão? Para Deus. Mas existe uma consciência em mim que me faz entender que aquilo que eu estou fazendo é errado, que eu falhei e preciso pedir perdão para Deus. Quando eu estou com o meu amigo e eu faço alguma coisa que o magoa, como eu sei? Ou pela reação dele, ou pela minha consciência do que eu fiz está errado. Então existe uma consciência em nós, uma consciência, lembra que a gente estudou sobre a consciência do pecado aqui nessa aula? Existe uma consciência do pecado mesmo se a pessoa não conhece Deus. Graças a Deus nós temos o caminho, sabemos quem é que nos perdoa, que é Deus. Então nós precisamos sempre levar a Deus os nossos pedidos de perdão. Lógico, se nós ficamos remoendo essa culpa, porque o auto-perdão nada mais é que você está se culpando, mas quem perdoa é Deus. Então nós entregamos na mão de Deus e devemos estar em paz. Quantos de nós não ficamos presos a um pecado que nós cometamos, pedimos perdão e ficamos ali, presos? Sabe aquela coisa da pessoa falar, não vou nem tomar ceia. Já pediu perdão? Não, mas eu não vou tomar ceia. Está desobedecendo de novo. Está pecando de novo, porque é uma ordenança de Deus. Eu penso dessa forma, pastor. Está se colocando maior que Deus, né? Uhum. Então eu não consigo me perdoar, na verdade eu não consigo me humilhar o suficiente para reconhecer o que eu fiz. E continuar a viver. Se eu pedir perdão e creio que o Senhor me perdoou, eu sigo o meu viver. É a vida que segue, né? Então é isso. A humildade tem tudo a ver com o perdão. Bom, pastor Satiro. Sim. E aí, Jesus fala, né? Perdoai como eu vos perdoei, né? Então, e aí? Será que a gente está perdoando? Será que a gente recebeu o perdão de Deus, né? Porque a gente não está nem perdoando o outro? É interessante isso aqui, só que a gente já está encerrando a aula, interessante aqui. Geralmente a gente é acusado, a gente
confrontado, é acusado, sei lá, é infringido. E o que a gente pensa? O irmão Luciano, ele me agrediu com palavras, ele tem que pedir perdão para mim. O que a Bíblia fala? Eu que tenho que ir lá pedir perdão para ele. E já aconteceu comigo. E aí, poxa vida, eu achava um desaforo. A pessoa que me insultou e eu que vou ter que pedir perdão para ele, aí o meu pastor falou, você. Bem, eu orei, aí eu me tranquilizei, aí a gente foi lá, conversou. É interessante, você quebra a pessoa no meio. Olha, irmãos, se eu pequei, se eu errei, desculpa, porque eu fiz você tomar essa atitude, me perdoa. Não, que é isso, me perdoa também, eu não devia ter feito isso. Resolve. Então a palavra de Deus, ela é sábia, ela tem todas as sabedorias e vamos seguir sempre conforme a palavra, tá bom? Deus